Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Nosso estudo de Gálatas capítulo 3, lendo só o versículo, vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Vamos junto? Versículo 1, 2 e 3. Ó insensatos Gálatas, pegou pesado. Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vamos entender isso aqui. Paulo está chamando agora os Gálatas de burro, sem noção, né? Sensatos. Paulo sabia fazer isso de uma maneira mais eloquente. Por quê, irmãos? Porque eles estão dando mais importância para a lei do que para a graça. Esse é o erro de muita gente. Eu sei que a lei tem que ser guardada. Eu me esforço para guardar a lei e peço para Deus me ensinar a guardar. E vou colocar aqui no link, né, na descrição, a importância da lei. Por que guardar a lei? Mas eu nunca vou dizer que a lei salva. A lei não é superior a Cristo. É exatamente isso que algumas pessoas falam. Por exemplo, quando eu vou pregar sobre sábado, só vai ser salvo quem guardar sábado. Eu nunca falei isso, mas tem gente aí que fala. Aí a pessoa fala uma coisa dessa que não é bíblica, aí quando eu vou falar do sábado, a pessoa pensa que eu sou de A, que eu sou de B, que eu sou de tal igreja. Eu não frequento essas igrejas. Eu não sou frequentante. Eu apenas sigo a Bíblia. Sigo o Evangelho solo Escritura. Então, eu nunca falei, e nunca vou falar, e nunca vou defender que a lei salva. A lei é importante para o cristão. Seguir as regras. Demonstrar o amor. Perfeito. Mas o trocar isso e inverter, não. Aí eu já não concordo porque não é bíblico. Então temos que dosar essa situação. Bom? Então você por aí que já ouviu falar, só é salvo quem guarda sábado, só é salvo quem guarda a lei. Não. Você é salvo por Cristo. Você obedece com a demonstração de amor. Aí é você com Deus através do Espírito Santo. Entendeu? É desse jeito. Aí quem é juiz? Eu não sou juiz. Eu sou testemunha. Estou testemunhando a vocês o Evangelho. O juiz é Cristo. Então, ele que vai decidir. Versículo 4, 5 e 6. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Guardar a lei não te justifica. Paulo está falando isso desde o capítulo 2, praticamente, lá pouco do 1 do 2. Guardar a lei não salva. Guardar a lei não justifica. Não é a lei que faz os milagres acontecerem, é o poder de Deus através da fé em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E mais uma vez eu venho dizer para pessoas que não entendem: Paulo não está dizendo que a lei toda foi abolida. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo que as pessoas estão trocando a Cristo pela lei. Tome muito cuidado com o que está escrito. Cuidado com esses que ficam aí fazendo vídeos, livro, falando mal da lei do sábado em si, né? Tome muito cuidado. Versículos 7, 8 e 9 dizem assim: Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Irmãos, somos filhos de Abraão. Amém por isso. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Nós somos da descendência de Abraão, pela fé. Ou seja, nos tornamos povo de Deus. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. E mais uma vez, pela fé. Certo? Versículo 10, 11 e 12. Eu vou ler esse 10 com calma, para que os irmãos não interpretem errado esse versículo. Tem muita gente pegando ele e falando besteira por aí. Diz assim: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqui a Bíblia não está chamando a lei de maldita. Toma muito cuidado com o que você anda escutando aí. Muito cuidado. A Bíblia diz que na lei há uma maldição. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30,
Ali vai ter as bênçãos da lei e a maldição da lei. O que acontece se você obedece à lei? O que acontece se você transgride ela? Por isso que no Antigo Testamento, pecou, morreu. Pecou, era apedrejado. Pecou, morria. A maldição da lei era essa. Imagine hoje existindo a maldição da lei. Imagine se hoje existisse. O pastor entrava para pisar no púlpito para pregar, estava em adultério, caía morto. Era desse jeito que acontecia. Então, Cristo nos tirou essa maldição. Inclusive, futuramente, vou trazer para os irmãos o vídeo das bênçãos e a maldição que há na lei. Só que a Bíblia diz que Cristo tirou a maldição. Ele não tirou a bênção. Por isso que coloca aqui: aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição que contém nela, a morte. É isso que você tem que entender. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez eu sempre digo: a lei não salva, a lei não justifica. Você é salvo por Cristo, justificado pela fé em Cristo, mas você guarda a parte válida da lei. Quando estudarmos Efésios, vou explicar qual é a parte que não é válida mais. Você valida a lei, como diz Paulo em Romanos, e essa validação, vivendo a lei, você diz a quem você serve, você demonstra seu amor para com Deus em Cristo. Guardar a lei não salva, mas eu guardo a lei, a parte válida, para demonstrar meu amor para com Deus. Você diz que ama a Deus? Guarda a lei. João 14,15. Se me amasseis, guardarei meus mandamentos. Guarda a lei, o mandamento. Certo? 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem quer fazer essas coisas, por elas viverá. O que ele está dizendo? A lei não é da fé. O que significa isso? Paulo está anulando a lei. Não é isso que está escrito. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. No sentido de salvação. O homem que fizer estas coisas, por elas verá. Você vai escolher seu caminho. Você acha que a lei é mais importante que a fé? Viva. Você acha que a fé é mais importante que a lei? Viva. É isso que Paulo está dizendo. 13 a 15. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo que Cristo nos tirou da maldição da lei. A Bíblia não está chamando a lei de maldita. A Bíblia diz que na lei tem uma maldição. Você tem que saber ler o que está escrito. E eu vou trazer futuramente para os irmãos o que é essa bênção e maldição da lei para você entender. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós só temos o Espírito Santo por causa do sacrifício de Cristo. Entendeu? E assim temos a bênção que foi dada a Abraão. Isso aqui é uma coisa muito bonita. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. O que ele está dizendo? Se eu fizer um compromisso, aqui não tinha esse problema, mas hoje precisa, um compromisso em cartório, eu tenho que cumprir o que está escrito, nem a mais nem a menos. Se isso acontecer, vamos dar um exemplo aqui da lei trabalhista. Se você assina sua carteira para ser, vamos supor aqui, um administrador, e pedem para você limpar o banheiro, algo contra a sua função, isso aí é crime. Então é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Não falando em si do crime, mas falando que o que você foi feito para fazer, ninguém pode anular ou acrescentar nada. Você tem que fazer aquilo. Bom? 16 a 18. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Ou seja, Cristo, se você for ver a genealogia de Jesus, Abraão está nela. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo? Que a lei escrita veio 430 anos depois de Abraão. Quando o povo sai do Egito, Deus usa Moisés, lá no Monte Sinai, é dada a lei. Mas, olha o que está dizendo aqui, mas a lei não invalida a promessa. Não invalidou. Se a herança provém da lei, já não provém da promessa.
Então, o que acontece? A aliança, ela não provém da lei. Entende? Temos que entender isso. Por isso que ela foi dada gratuitamente a Abraão. 19 a 21. Logo, o para que é a lei? Foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou de um mediador. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma, ou de maneira nenhuma. Porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. O que Paulo está dizendo aqui? Para que é a lei? Para o transgressor. Para que é a lei? Para quem não vive a palavra. Para quem é a lei? Para aquele que não está em Cristo. Porque se você está em Cristo, não é imputado erro. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu estou dirigindo um carro, uma moto, e tem um sinal vermelho. Se eu paro no sinal vermelho, a lei me protege. Eu estou obedecendo a lei. Se eu atravesso o sinal vermelho, a lei ela tem que me punir. Eu sou multado. Entende? Então é exatamente isso que Paulo está falando. A lei ela foi feita para aquele que não obedece. Para o transgressor da lei, para o pecador. Certo? 1 João 3,4. A transgressão da lei ou da Torá é pecado. Tome muito cuidado. A lei não foi feita para o justo. O justo obedece, o justo põe em prática. Tá bom? E aqui também fala mais uma vez que a lei não salva, não vivifica. Versículo 22 a 24. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ou seja, graças à promessa pela fé em Jesus Cristo, o pecado já não tem poder sobre nós. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, e quando Jesus não veio, as pessoas tinham que seguir a lei. Hoje, seguimos a Jesus Cristo. Então, é essa que é a diferença. Ok? Mas não está dizendo que a lei salvava. A lei nunca salvou. No Antigo Testamento, a palavra graça, a Bíblia fala para Noé. E Noé achou graça diante de Deus. Não é que Noé riu. Noé pegou a graça e foi salvo. É essa que é a condição. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei nos serviu de quê? De caminho para Cristo. Por quê? Porque Cristo guardou a lei. E essa mesma lei, para nos conduzir a Cristo, ela nos conduz a Cristo. Por que a lei nos conduz a Cristo? Porque é pelas obras. Cristo não pecou. O que é o pecado? A transgressão da lei. Mas eu só sou justificado pela fé em Cristo. Ah, mas eu guardo a lei. Isso não justifica se eu não tiver a fé em Cristo. É esse que é o ponto de separação entre lei e fé. Certo? Se você conhece alguém que guarda a lei como ninguém, perfeito. A crer em Cristo? Não, então não é salvo. A obra não salva. É uma coisa, infelizmente, que algumas religiões cristãs têm na cabeça. Ah, é só fazer o bem que é salvo. Não. Quem dera se fosse. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O que é o aio? O fardo da lei. A lei é muito difícil. Pecou, morreu. Difícil, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso é importante. Segundo a Bíblia, você só é filho de Deus se crê em Jesus. Bíblia. Não é tradição, não é pensamento de igreja nenhuma. O ateu é filho de Deus? Ele não crê. Simples assim. 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Agora é interessante. Eu fui batizado, eu fui revestido por Cristo. Nova maneira de pensar, nova maneira de agir, nova maneira de falar, nova maneira de se alimentar, nova maneira de se vestir. Mas como é que eu me revisto de Cristo? Guardando a lei. Porque a lei ela é o reflexo da obediência a Deus. Cristo obedeceu a Deus em tudo. Então é nesse sentido. Por isso que Paulo fala nova criatura, novas obras. 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não há diferença para Deus. Todo mundo é igual.
Aqui não estou falando de hierarquia espiritual. Estou falando que para Deus todo mundo é igual. O seu pastor não é melhor que você. Não é superior a você. É isso que a Bíblia está falando. E o homem não é superior à mulher para Deus. É isso que a Bíblia está falando. Ainda diz que a Bíblia é machista, né? Impressionante. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Irmãos, que possamos ter aprendido esse capítulo, que Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.